Saudações, mais uma aula aqui no canal Química Orgânica Avante. Vamos estudar nessa aula, começar a ver os princípios básicos do fenômeno da aromaticidade. Os compostos aromáticos são muito importantes na química orgânica por uma série de razões, só que o estudo da aromaticidade nos cursos de química orgânica específicos para formação profissional e formação em nível de graduação, esse estudo é dividido em duas partes. As reações de compostos aromáticos, né, que é a substituição nucleofílica aromática, a substituição eletrofílica aromática, outras reações de compostos aromáticos, né, e o estudo do fenômeno químico da aromaticidade em si, né? O que é essa propriedade definida como aromaticidade que explica a reatividade desses compostos. Essa aula vai falar de modo bem introdutório sobre essa questão, né? O fenômeno da aromaticidade. Existem várias definições, né, que podem ser ditas. A que eu vou adotar vai ser essa daqui. É a propriedade de sistemas planos com elétrons π deslocalizados que conferem ao sistema estabilidade energética acima do esperado e reatividade química também não esperada, né? Ou seja, sistemas aromáticos são estáveis, né, e reagem de modo não esperado quando se olha à primeira vista. O que quer dizer isso? Bom, a história dos compostos aromáticos começou no ano de 1934, quando esse pesquisador aqui aqueceu o ácido benzoico na presença de cal, né, óxido de cálcio, e ele obteve como produto o carbonato de cálcio, que é um sólido que já era um sal bastante conhecido desde a antiguidade, e um líquido que depois veio a se chamar benzeno. Estudando as propriedades desse líquido, viu-se que, intuiu-se logo, que ele era um composto orgânico insaturado, né? Futuramente descobriu-se que ele era um composto insaturado e foi complicado saber a estrutura dele, mas pelo fato dele ser um composto insaturado, e logo descobriu-se que ele possuía ligações duplas, ou seja, se ele possuía ligações duplas, seria esperado que ele tivesse a reatividade próxima de um alceno, né? Ou seja, qual o esperado? Seria esperado que ele fizesse as reações de alcenos. E quais são essas reações de alceno? Adição de halogênios, né? Só que ele não reage por adição, ele não adiciona bromo. Ele não oxida frente a permanganato de potássio, o benzeno oxida, o alceno oxida, desculpa. Água, o benzeno não reage com água, o alceno ele hidrata, principalmente quando catalisado em meio ácido, e os alcenos são hidrogenados a temperaturas muito baixas e às vezes até a pressão ambiente e a temperatura ambiente. É muito fácil fazer uma adição de hidrogênios a alcenos. Só que o benzeno ele só é hidrogenado, né? Ou seja, ele só é reduzido em altas temperaturas e altas pressões. Ou seja, a reatividade desse benzeno, né, desse composto aromático, ele era completamente diferente daquilo que poderia ser esperado para um composto que possuísse ligações duplas. E mais estranho ainda é que o benzeno não reagia com bromo por adição, conforme eu falei anteriormente, mas ele reagia por substituição quando da presença de brometo férrico, ele reagia por substituição, formando o bromobenzeno e o HBr. Isso também entregou muito os químicos no século XIX para estudar essa reatividade, por que o benzeno tinha uma reatividade tão diferente. Bom, em 1865, Auguste Kekulé, ele, a partir de tudo que já se conhecia do benzeno, né, e das propostas estruturais possíveis, que eu não mostrei aqui, mas está em todos os livros, né, ele intuiu que
A estrutura do benzeno deveria ser essas duas aqui, né? Um anel de 6 membros com 3 ligações duplas alternadas. O problema é que, no papel, deveriam existir 2 benzenos. Esse daqui é diferente desse, porque as ligações duplas estão alternadas, né? E por quê? Pela questão também do comprimento de ligação que eu vou falar mais à frente. Acontece que, se no papel previa-se a existência de 2 benzenos, né, de 2 estruturas para o benzeno, na prática só se conseguia isolar um. E, ao se fazer a reação que havia sido descoberta de bromo com brometo férrico, né, a reação aqui de bromação do bromobenzeno, ao fornecer o 1,2 de bromobenzeno, também deveria existir 2 de bromosbenzeno. Esse daqui com o bromo ligado a esses 2 carbonos e o outro com os 2 bromos ligados aos carbonos aqui dessa ligação dupla. Só que, mais uma vez, não existiam 2 isômeros do 1,2 de bromobenzeno. Só existia um 1,2 de bromobenzeno. Então, o que o Kekulé ele intuiu, né? Ele disse que a única forma de se explicar por que não se conseguia isolar os 2 isômeros previstos no papel era porque um se transformava no outro tão rápido e que era impossível separá-los, porque se você separasse um, logo ele se transformaria no outro e vice-versa. Isso, para a época, foi revolucionário e foi brilhante para o conhecimento químico que se detinha na época, né? Só que hoje, com o avanço da química, nós sabemos que não se trata de um equilíbrio, né? Esse equilíbrio não existe. O que se trata é uma deslocalização completa dos anéis, e aí, quando se coloca a teoria de orbitais moleculares, vê-se que não é uma questão de equilíbrio, não são 2 compostos diferentes que um ficam se transformando no outro. É um composto só que apresenta essa propriedade de ter elétrons desemparelhados e desemparelhados não, desculpe, elétrons deslocalizados em torno desse anel, formando uma corrente de elétrons π. Mas, para a época, essa explicação do equilíbrio rápido demais foi mais do que satisfatória, porque, até certo ponto, explicou muita coisa do que se conhecia, do que era possível se conhecer nessa época. Um reforço para o estudo da teoria de aromaticidade, mas, ao mesmo tempo, foi um fato que meio que derrubou o que se pensava, mas aí foi o que se permitiu avançar o estudo, foi que, em 1911, conseguiu-se sintetizar esse composto aqui, o ciclo-octa-tetraeno, que, se você reparar, é um benzeno, seria um benzeno, entre aspas, naturalmente, de 8 carbonos, de 8 átomos de carbono, mas com a mesma propriedade do benzeno, com as mesmas propriedades do benzeno, ou seja, cíclico com ligações duplas alternadas. Porém, ao contrário do benzeno, esse composto aqui reage exatamente da mesma forma que seria esperado para um composto que contém ligação duplas, ou seja, o ciclo octatetraeno ele faz todas as reações esperadas para alcenos, ou seja, adiciona bromo, oxida com permanganato de potássio, hidrata em meio ácido, é hidrogenado facilmente e não faz nenhuma das reações do benzeno, né? Ou seja, ele reagia por adição e não por substituição, que isso é a grande diferença, né? É a grande questão da aromaticidade, né? O benzeno é um composto com ligação dupla que reage por substituição e não por adição, como se é esperado para alcenos. Então, já no século XX, surgiu-se, né, depois que a química avançou, a química quântica avançou, a questão dos orbitais moleculares avançou, né? Descobriu-se, então, né, esse fenômeno da ressonância, que é a deslocalização de elétrons π em sistemas conjugados. Sistemas que apresentam ligações duplas conjugadas tendem a fazer ressonância. Em teoria, né, o que é isso?
Essas ligações duplas são alternadas, mas, na verdade, o que ocorre são que os elétrons, esses 6 elétrons transitam entre os 6 orbitais atômicos aqui, que, pela teoria de orbitais moleculares, eles formam orbitais moleculares aqui, e esses 6 elétrons transitam nesses orbitais, formando, na verdade, um híbrido de ressonância. Então, não é que tem 2 benzenos que um se transforma no outro. Você tem um benzeno só, que é um híbrido de ressonância de todas as estruturas possíveis, que é um anel de 6 membros com 6 elétrons deslocalizados, né, 6 elétrons π deslocalizados em torno do anel, formando uma corrente de elétrons em torno do anel. Não é? Então, ressonância são sistemas de elétrons π deslocalizados. Né? Bom, então, a representação do benzeno passou-se a ser essa daqui. Você pode representar assim, sem problema nenhum, e essa, inclusive, é a representação para quando nós empregamos o benzeno ou compostos aromáticos para descrevermos mecanismos de reação, ou adotou-se essa representação aqui, onde esse círculo representa exatamente o quê? O híbrido de ressonância. Representa que todos esses elétrons, esses 6 elétrons π, eles estão deslocalizados em torno dos orbitais moleculares aqui do anel, formando uma corrente de elétrons em torno desse anel. Então, esse círculo representa o fenômeno da ressonância. Né? Ele não representa ligações químicas, ele representa o fenômeno da ressonância. Então, você representar o benzeno dessas duas formas ou dessa daqui, as duas estão corretas. E uma outra prova bastante contundente dessa questão da aromaticidade foi quando foi possível se cristalizar compostos aromáticos a baixíssimas temperaturas e estudá-los a partir da técnica de cristalografia de raio-x, porque essa técnica permite medir com bastante precisão a distância em angstroms entre dois átomos, entre os dois núcleos. Então, mais uma vez, o que se observou foi o contrário do que era previsto, né? Se aplicar ao pé da letra a questão do comprimento médio de uma ligação simples carbono-carbono com uma ligação dupla carbono-carbono, né, o benzeno deveria ter essa estrutura meio torta aqui, né, onde as ligações simples deveriam ter um comprimento em torno de 1,47 angstroms, que é o comprimento médio de uma ligação simples carbono-carbono, e as ligações duplas deveriam ter um comprimento de 1,34 angstroms, que é o comprimento médio de uma ligação dupla carbono-carbono. Isso pelo previsto. Acontece que as medições, e foram várias medições e confirmadas cada vez mais por técnicas mais precisas em vários momentos, confirmou-se que, na verdade, o benzeno tem 3 ligações iguais, medindo cerca de 1,39 angstroms. Ou seja, não é nem uma ligação simples, nem uma ligação dupla. E os 6 comprimentos devem ser iguais exatamente por quê? Porque os elétrons estão transitando entre eles e precisam transitar por equilíbrio por ligações do mesmo tamanho. Então, o benzeno, a estrutura do benzeno e dos demais compostos aromáticos foi estudada e provada por vários métodos. Um outro efeito da questão da ressonância, né, desses elétrons π desemparelhados, desses elétrons π deslocalizados, é a questão energética, né? Lembra-se que eu falei, não é, que os aromáticos, o fenômeno da aromaticidade garante à substância uma reatividade diferente do esperado, que eu já comentei, que os sistemas aromáticos, embora tenham ligações duplas carbono-carbono, não fazem as reações tradicionais de alcenos, né? E é mais estável que o esperado. Como que essa estabilidade foi evidenciada e provada? A partir
a partir da medição do ΔH, ou seja, a variação de entalpia, né? Que isso dá para se fazer com razoável facilidade, bom nível de confiança, empregando calorímetros, e isso tudo foi sendo confirmado à medida que os calorímetros foram ficando cada vez mais modernos e as medições cada vez mais precisas, né? Mudou-se o número, né? Esses valores aqui provavelmente nos livros mais antigos podem estar diferentes, mas a conclusão do experimento vai ser a mesma, né? Bom, o que ficou evidenciado? Quando se hidrogena o ciclo hexeno para ciclo hexano, você tem um ΔH de menos 120 kJ por mol. Aí, o que eles viram? Bom, se uma ligação dupla, se é a ligação dupla que reage, o de ciclo hexeno, né, 1,3 de ciclo hexeno, deveria ter o dobro, o ΔH aqui deveria ser dobrado, né, porque eu tenho duas ligações duplas. Foi quase isso, 232 kJ por mol, né? O esperado seria 240, mas 232 está dentro aí da margem de erro, né? Então, um valor muito próximo do que se esperaria. Bom, seguindo essa lógica, para se hidrogenar completamente o benzeno, né, seria esse o valor aqui vezes 3, né? 360 kJ mol. Só que a hidrogenação do benzeno apresenta um ΔH de menos 208 kJ mol, ou seja, 152 kJ mol mais estável do que o previsto, né? Lembre-se, né? Quanto mais estável é a substância, menor vai ser o ΔH para essa reação aqui. Então, se ela vai liberar menos energia, porque ela já era estável, né? Ela tinha menos energia potencial para liberar. Então, essa energia aqui de 152 kJ/mol é chamada energia de ressonância, ou energia de estabilização por ressonância, ou seja, ele já era 152 kJ/mol mais estável do que o previsto devido a que esses elétrons estarem deslocalizados. Então, esse experimento, a princípio, né, quando foi feito pela primeira vez, mostrou claramente que o benzeno não é um alceno, embora ele tenha três ligações duplas. Ou seja, existe algum fenômeno que faz com que ele e todos os seus derivados tenham propriedades químicas e propriedades reacionais completamente próprias e diferentes do que se esperaria para um alceno. E esse fenômeno é o que chamamos de aromaticidade. Muita gente confunde a questão de aromaticidade com aroma, né? Isso, na verdade, é que no início da química percebeu-se que vários compostos, com vários constituintes de óleos essenciais naturais, como, por exemplo, o benzaldeído é aromático, o eugenol é aromático, enfim, eles eram aromáticos porque tinham aromas agradáveis, que eram utilizados como temperos, né? Então, passou-se, no início do século XIX, chamar os compostos. E o próprio benzeno também, ele tem um aroma que não é muito repulsivo, né? Diferente, por exemplo, do clorofórmio ou do ácido acético. Então, quem deu essa nomenclatura no século XIX chamou de a propriedade dos compostos aromáticos, no sentido de aroma. Acontece que isso é uma definição do século XIX. O nome ficou, mas hoje, quimicamente, aromaticidade não é para ter, nem para ser associada a absolutamente nenhum componente, nenhum fator organoléptico no sentido de aroma, tá? Aromaticidade em química tem a ver com isso daqui. Ressonância, deslocalização de elétrons π, não é? Em sistemas conjugados, tá? Então, é muito comum no início do estudo da química orgânica se confundir, ainda se associar a aromaticidade com alguma coisa a ver com aromas, tá? Mas isso foi lá no princípio só para dar um nome. Quimicamente é outra história. Bom, obrigado, bom estudo. Essa foi uma aula introdutória. Teremos outras aqui sobre teoria de aromaticidade um pouco mais avançada. Obrigado, bom estudo.